Pessoal, tudo bem? Então aí nós já tivemos uma aula de fatorial, já tivemos uma aula de triângulo de Pascal e vou colocar o link abaixo na descrição e agora então vem os exercícios, tá ok? Aqui no caso, 5 fatorial mais 2 fatorial é igual a 7 fatorial? Isso é falso. Por quê? Porque primeiro nós precisamos resolver o fatorial de 5, resolver o fatorial de 2, para depois somar. Aqui ele está somando para depois resolver o fatorial, tá bom? Se você resolver 7 fatorial aqui no caso, ele resulta 5.040. Se você resolver 5 fatorial, isso aqui é 120 e 2 fatorial é 2. Então esse resultado dá 122. Então você consegue verificar que isso, portanto, é falso. Tá ok? Falso. Então esse item, falso. O item B também é falso. Primeiro nós precisamos resolver o fatorial para depois resolver a subtração. Falso. O item C, mesma coisa. Primeiro resolve o fatorial para depois multiplicar. Ele está primeiro multiplicando para depois resolver o fatorial. Falso. Da mesma forma, o item D também é falso. Primeiro ele está resolvendo a divisão para depois resolver o fatorial. Primeiro resolve o fatorial para depois a divisão. Item E, verdadeiro ou falso? O item E, aqui no caso, também é falso. Por que que é falso? Não existe fatorial de número negativo. Não existe fatorial de fração. Não existe fatorial de fração. Só existe fatorial de números naturais. Isso significa então que o item F também é falso, tá bom? Já no item G e no item H, isto é verdadeiro. Exercício 2, ele pede para nós simplificarmos. Para nós simplificarmos, nós vamos abrir o maior e chegar no menor. Então nós vamos ter n que multiplica n menos 1. Chegou no número que nós estamos procurando, fatorial, dividido por fatorial de n menos 1. Simplifica fatorial de n menos 1 com fatorial de n menos 1. Isso aqui, portanto, é igual a n. Isso aqui, portanto, é igual a n. Beleza? Simples assim. O item B, ele pede para nós efetuarmos essa simplificação, tá? Então, 30 fatorial sobre 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Observa que nós temos só os números ímpares embaixo, tá? Eu só tenho os números ímpares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os pares embaixo, só que para permanecer equivalência eu também preciso acrescentar o mesmo número em cima, porque todo número dividido por ele mesmo vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar os 30 fatorial, aí eu vou acrescentar aqui no caso o 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, vezes 10, até quem? Até o 30, correto? Isso aqui não é fatorial, tá bom? Não é fatorial. E aí embaixo, o que nós vamos ter? 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes quem? Até o 30. E esse denominador, pessoal, nós podemos escrevê-lo ele de que forma, então, a partir de agora?
30 fatorial. Tá bom? Vamos lá. Agora nós precisamos usar mais um artifício. O que vai ser esse artifício? Vai ser o seguinte. Esse 2 vai continuar sendo 2. O 4 eu vou escrever como 2 vezes 2. O 6 eu vou escrever como 2 vezes 3. O 8 eu vou escrever como 2 vezes 4. O 10 eu vou escrever como 2 vezes 5. Depois 2 vezes 6, 2 vezes 7. Desculpa, 2 vezes 8, 2 vezes 9, até quem? 2 vezes 15. Simplifico 30 fatorial com 30 fatorial. Produto de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então eu vou considerar esse 2, que seria 2 vezes 1. Depois esse 2, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, até 2 vezes 15. Então o que nós vamos ter? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Esse 2, lembra que eu falei 2 vezes 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, 15 fatorial. Então a resposta desse exercício, 2 elevado a 15 vezes 15 fatorial. Beleza? Tranquilo? Dá um pause e nós estamos à disposição. O exercício 3, então aqui muito rápido, muito simples. 5, 5 a 5, todo numerador igual ao denominador, isso igual a 1. Todo denominador igual a 0, isso também é 1. Item C, 9, 4 a 4. Isso aqui nós precisamos resolvê-lo, tá? Vocês vão resolver, já fiz exemplo com vocês. Isso resulta 126, tá bom? E esse aqui vocês resolvem, caso vocês não consigam chegar na resposta, a gente se encontra no plantão. 166.650. Beleza? Fácil, simples assim. Tá? O que mais que nós temos? Item E, relação de Stiefel. Relação de Stiefel, o que nós vamos fazer? 8, 4 a 4 mais 8, 5 a 5. Isso aqui, portanto, é 9, 5 a 5. E 9, 5 a 5 resulta 126. 126. Item F é a soma de todos os elementos da linha 8. Isso, portanto, é a mesma coisa que 2 à oitava, que é igual a 256. 256. Tá bom? Temos mais algum item aqui nesse exercício 3. Item G. Aqui, item G. Como que nós vamos resolver o item G? Tá? 5, 5 a 5, mais 6, 5 a 5, mais 7, 5 a 5, mais 8, 5 a 5, mais 9, 5 a 5. Então, observa que eu estou somando todos os elementos da coluna. Não está alterando a coluna. Então, quando nós somamos a coluna, me resulta diagonal. E isso, portanto, é igual a 21, 6 a 6. Isso, portanto, é igual a 21, 6 a 6. E se você resolver esse número binomial, você vai encontrar o número de 54.264. 264. Tá bom? Item G,
Temos mais algum item? Não. Exercício 4. O exercício 4 é uma igualdade de números binomiais. Lembra lá de números complementares. Então, se eles são iguais, isso significa que x mais 2 é igual a 5. X igual a quem? Igual a 3. Nesse caso, nós também podemos afirmar que x igual a 2. Então, meu x pode ser 2 ou pode ser 5. Desculpa, pode ser 2 ou pode ser 3. São os dois valores da equação que satisfaz a nossa solução. Tá ok? X igual a 2 e x igual a 3. Temos dois valores. Perfeito? Esse é o item A. Vamos aí para o item B. Vamos ver o que nós temos no item B. Beleza? Vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Ó, vamos aplicar duas propriedades. Primeiro, a relação de Stiefel. Aplicando a relação de Stiefel, nós vamos ter, então, que x menos 1, 3 a 3, x menos 1, 4 a 4, isso aqui vai ser x 4 a 4, mais x 5 a 5. Isso, portanto, é igual a 10, 5 a 5. Tá bom? O que mais que nós temos? Isso aqui se tornou novamente relação de Stiefel. Pela relação de Stiefel, isso aqui, portanto, vai ser x mais 1, 5 a 5. É igual a quem? É igual a 10, 5 a 5. Perfeito? Isso significa, então, que nós podemos falar o seguinte: se isso é uma igualdade e os denominadores são iguais, a única coisa que nos resta é falar que x mais 1 é igual a quem? É igual a 10. Portanto, x igual a quem? 9. Nosso conjunto verdade, a nossa solução é 9. Perfeito? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição.